Tá bom. Então, hoje, dia 23 de setembro, nós vamos ver na unidade 8, funções. E para iniciar a função afim, nós temos a função afim e a função quadrática. Já vou falar um pouco de cada uma e vamos iniciar primeiro com a função afim. A função afim são a equação do primeiro grau, né? Da forma da equação do primeiro grau. A função quadrática, equação do segundo grau. Essas que a gente acabou de ver. Equação do segundo grau, né? As suas resoluções, fórmula de Bhaskara, que é conteúdo de prova, né? Então, essa é a função quadrática. Aqui na função afim, nós temos, então, ela de primeiro grau, uma equação de primeiro grau, polinomial de primeiro grau. E para a gente entender o que é essa representação algébrica, a algébrica é equação de primeiro grau, e a representação gráfica, então. Nós vamos fazer o gráfico disso. Lá na página 40, diz assim, que nós temos a motocicleta de Fabiana percorre em média 18 km com 1 litro de gasolina. Portanto, a lei de formação que relaciona a distância percorrida y com a quantidade de litros x de gasolina é dada por y igual a 18x. O Fabiana tem um enunciado, né? Economizou uma parte da sua salário, tá? Comprou uma motocicleta, trabalhar todos os dias. E já está baseado também numa questão anterior, tá? Bem, o que nós temos? Lei de formação. Lei de formação é a nossa equação. Então, duas variáveis. Por que a gente chama variáveis? As duas incógnitas, x e y. São dois valores desconhecidos, tanto x quanto y. Nós queremos descobrir. Só que, por que a gente chama de variáveis e não de incógnitas? Porque à medida que eu coloco o valor, digamos, para x, eu atribuo valores para x, o y vai mudando. Então, se por acaso... por isso, e eu me lembro que eu já conversei isso também com vocês, que nesse caso é o x, né? O domínio, é o que relaciona, que o y é em função, se calcula em função de x. É o resultado que depende, a variável dependente e independente. Então, o y depende do que eu decidi para x. Pensando nessa forma, né, na questão numérica. Então, se eu pensar para x ali no y é igual a 18x. Y, se eu pensar que x, o número, é 0, 18 vezes 0 é 0. Portanto, y também será 0. Tá? Então, eu calculo y em função do x. Eu preciso ter pelo menos um dos valores. Ou eu já sei este que está em função e descubro quanto que a variável independente vale, ou eu tenho a independente e calculo a dependente. Então, nessa lei de formação, essa questão representação algébrica, essa é a nossa lei de formação. Vamos colocar aqui então. Lei de formação da situação do problema, desse problema. Nesse caso, y é igual a 18x. Aí a gente pode, a partir disso, elaborar a seguinte tabela. Então, quantidade de gasolina é x, distância percorrida, y. E esses números que a gente atribui para essas duas variáveis são nós denominamos de par ordenado. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui para colocar esses valores. Vou colocar aqui. Eu não vou fazer toda certinha como está ali, tá, gente? Só colocar mais ou menos aqui. X, Y, para modelar.
lugar do x, digamos que a gente atribua. Então, x no nosso problema é a gasolina. Então, se eu não tenho nenhuma gasolina no tanque, se eu não abastecer, se eu não colocar, quanto que vou percorrer de distância? Nada, não é? Porque se eu não tenho, 18 substituindo, seria 18 vezes, vou fazer aqui do lado, y é igual a 18 vezes x. Se eu estou dizendo que no lugar do x, dessa variável, dessa incógnita, eu tenho 0, 18 vezes 0 é igual a 0. Portanto, não vou a lugar nenhuma distância percorrida. Então, meu par ordenado é 0, 0. Se eu colocar meio litro de gasolina, qual é a distância que eu vou conseguir percorrer? Então, vamos lá. Meio litro de gasolina, substitui aqui, ó, no lugar de x. Vamos calcular. Y é igual a 18 vezes 0,5. E aí nós vamos obter 9 quilômetros. Eu consigo andar 9 quilômetros. Já porque lá no enunciado do problema, ele está dizendo que com 1 litro de gasolina, consegue percorrer 18 quilômetros. Então, com meio litro, 9 quilômetros. E isso, eu vou ter 0,5 de par ordenado e 9. Temos o segundo par ordenado. Terceiro. Y agora vai ser 1. 1. Então, a gente já sabe. 18 vezes 1 é igual a 18. Já estava no enunciado do problema. 1 e 18. Se nós colocarmos 1,5 litro, quantos quilômetros eu vou conseguir andar? Quantos? Com 1,5 litro, quantos quilômetros a Fabiana consegue andar com a moto dela? Se com 1 litro eu faço 18 quilômetros, com meio litro eu faço 9, não é só somar isso aqui? 27 quilômetros. Então, com 1,5 litro, 27. Se eu colocar 2 litros de combustível, de gasolina, quantos quilômetros ela vai conseguir andar? 36. Portanto, do par ordenado, 2, 36. Veja, quando a gente atribui valores para x, eu consigo descobrir quanto que é esse y aqui. Então, esta incógnita, esta variável, o x, ele é independente. Mas o y depende do que for colocado aqui. Que número eu vou colocar aqui? E aí é só calcular na lei de formação. Essa é a nossa lei de formação desse problema. E aí a gente tem os pares ordenados. Os pares ordenados, a gente agora vai colocar na tabela. Então vamos ter o nosso plano cartesiano. Vamos representar aqui. Alguma pergunta até aqui? Lucas, João, Heitor. Na representação gráfica. Então, nós temos o nosso plano cartesiano, x, y. Nós sabemos que nós temos 4 quadrantes, mas observando os pares ordenados, eles estão todos positivos. Estão todos no primeiro quadrante. Não é assim? Então, se estão todos no primeiro quadrante, eu só vou fazer aqui o primeiro quadrante.
E o Y, ele vai até 36, de 0 a 36. O X não, ó. 0 a 2. Então, o de X pode ser na horizontal pequenininho. Mas meu eixo, este eixo Y, ele tem que ser maior. Então, meu eixo X, meu eixo Y. Vamos dividir aqui, para colocar, nós temos aqui um ponto que cruza os dois eixos, é o ponto de origem, 0. Vamos colocar aqui as distâncias, né? Vou colocar 0,5, 1, 1,5, 2. Para o lado de cá, nós precisamos ter, então, até 36. Ó, deixa mais ou menos assim. Vou fazer aqui de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tá bom? Aqui de 0 a 2, aqui de 0 a 40. Fiz de 5 em 5. Certo? Usei outra escala aqui, só para a gente conseguir colocar esses nossos pares ordenados. Então, meu primeiro par ordenado, 0, 0. Aqui. Portanto, essa é uma função afim, ela passa na origem, né? É uma função, é uma particularidade dessa função afim. Ela é linear, ela passa na origem. No nosso caso, ela não passa, ela sai aqui, ó, sai do 0. O segundo par ordenado é 0,5 e 9. Então, está mais ou menos por aqui, né? Ó. Temos aqui o segundo par ordenado, aqui, ó. 0,5 e 9. O terceiro par ordenado é 1 e 18. Então, temos mais ou menos isso aqui. Terceiro par ordenado é 1,5, né, com 1,5 litro de gasolina, ele tem 27 de quilômetros que ele pode rodar. E o último par ordenado se refere aos 2 litros de gasolina, que ela pode rodar 36 quilômetros. Então, nós temos esses pares ordenados e essa nossa reta, ó, ela parte da origem, passa por estes pontos todos. Ela parte da origem, passa por estes pontos e ela cresce, né? Então, a medida, ela é uma proporcionalidade, né, direta, porque à medida que eu coloco gasolina na moto,
mais distâncias eu posso percorrer. Então, mais gasolina, mais distâncias percorridas. Menos gasolina, menos distâncias percorridas. A gente percebe que ela cresce, então. O que nós podemos observar aqui? Nós temos aqui o coeficiente A, é uma equação do primeiro grau. Então, este A é positivo, ó, tá vendo? A é positivo, ela é crescente, essa reta. Crescente. Se esse 18x aqui fosse negativo, ela seria decrescente. Poderia vir daqui para cá, não sei, mas ela seria decrescente. Então, sempre que o nosso coeficiente A é positivo, crescente. Ela está no primeiro quadrante. O que a gente pode observar mais? Ela passa, né, ela sai do ponto de origem, portanto, ela é uma particularidade da função afim, ela é linear, né? Porque a função de primeiro grau, essa função afim, ela tem o coeficiente A e B. Mas o A, nesse caso, é o x, ó, expoente 1. Ou se a gente comparar ela com a equação do segundo grau, que a gente acabou vendo agora, que a gente aprendeu que o coeficiente A é o x ao quadrado, né? É a letra que está em frente ao x ao quadrado. B é quando é x, C é o independente. Então, a gente poderia dizer que a equação do primeiro grau, essa função afim, ela tem os coeficientes B e C. Ela não tem o A. É o B, que é o x, e um termo independente. Que a gente pode ter isso, 18x mais 3, 18x menos 2, mais esse outro termo aqui, independente. Quando nós temos ele, então, nessa forma independente, ela é realmente uma função afim somente. Mas, neste caso, ela tem a particularidade, ela passa na origem, ela sai, no nosso caso, no nosso problema, ela parte da origem e ela cresce, tá? Então, o que nós compreendemos aqui, então, nesse início desse nosso diálogo? Que nós temos a equação do primeiro grau, que vocês já sabem, né? A gente recorda, a gente aprende lá no 7º ano, e que agora a gente vai utilizar fazendo isso graficamente, representação gráfica, tá? Alguma pergunta até aqui? Hein, pessoal? Vocês entenderam o que eu estou falando? O que é função? Que é função, a palavra função. Algo está em função de outro, né? Então, a gente poderia trazer para o nosso cotidiano, por exemplo, a função, né, a nota. A nota está relacionada, digamos, relaciona-se com o quê? Com o estudo. Não é assim? Quanto mais vocês estudam, mais se aprofundam, mais pesquisam, mais esse conhecimento vocês detêm e conseguem traduzir ele numa nota. É o que se espera, não é assim? É uma relação. Uma coisa, digamos, a nota está em função, deveria pelo menos, né? Estar em função do quanto de fato você aprendeu, não é isso? O que mais a gente pode usar? A questão da função. Função é uma relação de pais e filhos. Essa relação, né, de quem decide, em função do que se decide, se executa. Ou qualquer outra, de emprego, enfim, é isso, né? Algo está depende de outra coisa, né? Duas grandezas matemáticas que elas precisam, uma precisa da outra para acontecer, tá? A gente pode trabalhar isso aqui, nós estávamos vendo a questão
de quilometragem em função da quantidade, grandezas matemáticas, né? Então, distância em função de quantidade, mas a gente pode ter valor, então, por exemplo, você compra, o gasto que você vai ter, o valor está em função da quantidade de camisetas que você vai comprar, por exemplo. Então, se uma camiseta custa 20 reais, quanto que você vai pagar de camisetas depende da quantidade de camisetas que você vai comprar. Se uma custa 20 você vai comprar 5, então você tem esse valor, esse gasto, né? Está em função da quantidade. Gera em função. Então, uma grandeza matemática em função da outra. Compreenderam? Então, eu quero convidar vocês a abrir a apostila lá na página 35. Então, lá nós iniciamos com a questão da representação algébrica, de fato. Eu usei aqui porque eu já queria trazer essa graficamente também, tá? Então, lá na página 35, em muitas situações práticas, tentamos compreender fenômenos que envolvem a variação de uma ou mais grandezas, que é o que eu acabei de falar, né? Como a temperatura ambiente varia na sua cidade no verão e no inverno, essa variação da temperatura, né, depende da estação, por exemplo, do ano. Depende ou não, depende, né? Mas normalmente é assim. Qual a sua velocidade média em uma corrida de 100 metros? Vocês têm feito exercício físico? Hein? Estão só dentro de casa? Sim, Pedro, muito bem. Então, se vocês têm realizado, praticado exercícios físicos, se a gente tivesse aqui na escola, a gente poderia estar treinando isso, né? Vendo isso, essas equações, essas funções, a gente poderia estar indo na quadra, cronometrar e elaborar problemas, né? Então, em uma corrida de 2 quilômetros, então, ver isso. Quanto de combustível um veículo consome andando na cidade e na estrada? Cidade e estrada, por quê? Porque na BR, normalmente você gasta menos porque você tem menos redução, né? Você normalmente já tem um caminho mais livre, ou menos essa coisa de andar fechado dentro de um espaço na cidade. Normalmente a gente tem, além dos congestionamentos, que hoje em dia também a gente tem na BR, claro, mas a gente tem semáforos, né? Tem que parar em ruas, esse para e vai, isso gasta mais combustível, né? Como se comporta o nível de água do mar ao longo do dia e da noite? Será que, né, que a gente vê essas... sobe mais, desce, qual é o período, quais são as horas do dia? A gente sempre tem as tábuas, né, que a gente fala, quando é que vai ocorrer esse evento que vai acontecer, né? E vocês já devem ter prestado isso atenção quando foram na praia também, né? Que a gente vê se teve maré alta, maré baixa, qual é o pico, né? Que horas que é. Então, tudo isso. Bom, aí nós temos a função afim, e aí nós temos uma situação problema. Roberto trabalha como garçom em um restaurante. Por mês ele recebe R$ 1.250 acrescidos da taxa de serviço, que equivale a 10% do valor total dos pedidos que atendeu durante o mês. Então, explica a taxa de serviços, tal. E aí, ao lado, a gente tem uma tabela que apresenta os valores gastos pelos clientes que o Roberto atendeu e que pagaram taxa de serviço no respectivo mês. E aí a gente quer saber quanto ele recebeu em cada um dos meses indicados. Preencha a tabela de acordo com os valores encontrados. Então, no mês de janeiro, o valor total dos pedidos foi de R$ 4.000. Qual foi o salário recebido por Roberto? Quem fez? Quem fez? 1.650, isso mesmo. 1.650. Por quê?
Porque nós temos o 1.250 que é fixo, mais 10% em cima do valor total dos pedidos. Então, olha só como a gente consegue fazer isso numa representação algébrica. Essa representação algébrica. Vamos escrever isso. Nós temos o valor, o salário dele, vamos colocar esse salário aqui, né? Salário dele é igual aos R$ 1.250 mais a comissão de 10%, né? Ou a gente já transforma aqui, né? 0,1 10% em cima de quem? Do valor dos pedidos. Então, vamos colocar aqui P de pedidos. 0,3 sobre P. Então, como é que eu vou saber quanto é que ele ganhou em janeiro? Que o Gabriel já colocou ali, 1.650. Por quê? Porque aqui a gente sabia que o pedido, aqui o total de pedidos foi 4.000. Tá? Então, nós temos salário dele é igual a 1.250 mais 0,10 de 4.000. Foi o pedido. E isso vai totalizar R$ 1.650. Então, no mês de janeiro, esse foi o salário dele. Isso daqui, gente, ó, isso aqui nós denominamos de é uma representação algébrica, claro, porque tem números e letras, e nós denominamos de lei da função. Lei da função. Nessa lei da função, vocês podem perceber que nós temos dois coeficientes aqui. Ó. Um, que é o independente, 1.250, independente, e um que é dependente aqui, ó, o 0,10 vezes P. E eles não têm, aqui, ó, não é ao quadrado, portanto, ela é de primeiro grau. Isso que é uma função afim, porque ela é uma equação, né, uma representação algébrica de primeiro grau, essa lei da função. E assim, os meus coeficientes A e B, nós só temos o A e o B. Nós podemos ter só o A? Sim. Nessa anterior a gente só tinha A, não tinha B. Tá? Então, nós temos 0,10 para A, ele é positivo, por isso que ele cresce também, tanto que cresceu, né? 1.250 acrescentou 1.650. E o valor de B é o coeficiente independente, 1.250. Então, os nossos coeficientes A e B, numa função afim. E por que aqui a gente... como é que eu vou saber, professora, se é uma função afim, se é uma particularidade dela, que é uma função somente linear? Porque quando a gente só tem duas variáveis, uma em função da outra, que não tem esse sinal de mais aqui ou de menos, então ela não passa na origem, não parte da origem. Tá? Ela não intercepta o ponto zero, a coordenada 0,0. Ela só faz isso se uma variável está em função da outra. Se ela tem mais alguma coisa ou menos alguma coisa, já não parte mais de zero. Tá? Então, essa aqui é a lei da formação, ou lei da função. Por isso que a gente normalmente chama, né, lei da função, ou lei de formação também, né? E temos os coeficientes, enfim, a gente já consegue fazer a leitura disso aqui e imaginar lá no gráfico que está no primeiro quadrante e cresce. Essa visualização. Em fevereiro, ele recebeu 8.000. Qual foi o salário dele em fevereiro? Aplica isso aqui, usa essa lei de formação, substitui aqui no 4.000, 8.000. Calcula para mim. Isso mesmo. Certo, Gabriel? Correto. Em março, baixou um pouquinho, ó. Tá vendo como tá variando? Não é fixo, os clientes
não dão sempre aquele mesmo valor. E nem sempre são a mesma quantidade de clientes. Isso varia. Então, o salário dele também varia. Varia em função desse acréscimo que ele tem, desses pedidos que ele tem realizado. Então, mês de janeiro foi fraco, 4 mil. Fevereiro foi bom, 8 mil. Março deu uma baixadinha, 7 mil. Qual foi o salário dele em março? Obviamente tem que ser menor do que o anterior. Em fevereiro, o Gabriel colocou 2.050. Sim, está correto, 2.050. Março, se ele já teve um valor dos pedidos um pouco menor, significa que o salário também foi menor. 1.950, correto? E em abril? Abril aumentou de novo um pouquinho, porque agora ele tem 7.500 de pedidos, o valor total dos pedidos. Isso, R$2.000. Então, gente, vocês precisam utilizar aqui, ó, a lei, identificar dentro de uma situação problema, organizar, né, essa representação algébrica, essa lei da função. Em cima disso, vocês vão alterando aqui os valores e automaticamente este aqui valor, esse salário, no nosso caso, esse exemplo, que era o salário em função de atendimentos, foi de pedidos, também varia. Tá bom? Alguém não entendeu? Alguém? Lucas, você compreendeu isso aqui? Ó, salário igual a 1.250 mais 0,1 vezes 8.000. Então, multiplica primeiro e soma depois. Alguma pergunta, gente? João, Heitor. Yasmin. Ficou claro isso aqui? Vamos virar a página, então. Aí a quantia Y que Roberto recebe do salário, né? Aí tem toda essa explicação do que eu já fiz. Do que é os coeficientes, né? AX mais B, então, ela é escrita da forma AX mais B, onde nós temos A, neste problema, 0,1, né, o 0,10 aqui, o 10%, que vale a 10%, e o B, 1.250. Lembrando novamente, A tem que ser diferente de 0. Assim como na equação do segundo grau, que a gente viu que A tem que ser diferente de 0, aqui também. A tem que ser diferente de 0, porque se A for igual a 0, não é uma função, não é uma equação, né, do primeiro grau. Daí deixa de existir, só temos coeficiente. Então vai ser salário igual a 1.250, ponto. Não tem nada para calcular, não tem variável dependente e independente. Então, a variável independente é essa daqui que troca o valor, ó. No nosso caso, o número de pedidos aqui, ó. Essa é a variável independente. Que eu coloquei P. Vocês observam que o livro usou X e Y. Botou isso aqui Y e aqui X. Eu não gosto de colocar só X e Y, justamente porque daí a gente fica pensando sempre, é sempre X e Y? Não, depende do problema. Então, aqui eu coloquei S em função de P. Tá? S é dependente, variável dependente. P é a minha variável independente. Tá? No caso lá, vocês podem observar no livro que ele botou Y, X. Mas a explicação é a mesma. Depois, continuando ali nessa página 36, ele diz: qual foi o gasto dos clientes atendidos por Roberto e que pagaram a taxa de serviço de um mês que ele recebeu 2.770. Veja bem, agora eu estou invertendo isso aqui. Quase invertendo. Vamos ver isso. Vamos utilizar essa mesma lei de formação aqui, ó.
S igual a 1.250 vezes 0,1P. Se você não quiser utilizar o S e o P que eu estou utilizando, você pode usar o X e o Y, tá? Sem problema. O que ele está dizendo? Que em um determinado mês, ele recebeu de salário, né, a taxa de serviço em um mês foi de R$ 2.770, que é igual a... Eu vou tirar esses dois zeros aqui no final, só deixar 2.770. 2.770, que é igual a 1.250 vezes 0,1P. Eu quero saber este P agora. Quanto que é esse P? Calculem aí para mim. Isso é uma equação. Eu já comecei aqui, ó. Ou quem colocou X aqui, tanto faz. Eu tenho, né, esse salário de 2.770 e eu quero saber quanto que foi esse pagamento, valor total dos pedidos, aliás. Valor dos pedidos. Quanto que foi? 2.770, aqui a gente já viu, ó. Aqui que foi o maior mês que vocês colocaram antes ali, de 8.000, o salário dele foi de 2.050. Quando ele teve 8.000 pedidos, o salário dele foi de 2.050. Agora que o salário foi de 2.770, então aumentou. Obviamente, o número de pedidos aumentou. Quanto que foi? 15.200. 1.520? 15.200. Isso, Gabriel, 15.200. Muito bem. Faltou zero, tá bom. Todo mundo entendeu por que deu 15.200 aqui? Todos? Então, aqui, a gente subtrai primeiro, né? 2.770 menos 1.250, que é igual a 0,1P. Essa subtração, nós temos depois uma divisão. Isso me dá P, ou X, a 15.200. Fechou? Alguma pergunta? Alguém não achou? Alguém não entendeu? Essa diferença aqui de 2.770 dá 1.520, né? Essa diferença. Dividido por 0,1, 15.200. E aí pergunta, né? Dando continuidade ali, diz: analise os salários encontrados na tabela da página anterior e responda: os valores de Y são diretamente proporcionais aos valores de X? Justifique sua resposta. Então vamos pensar, olha. Quando ele ganhou 4.000, o valor dos pedidos foi de 4.000, o salário foi 1.650. Quando ele dobrou para 8.000, ele recebeu 2.050. Isso é diretamente proporcional? Sim ou não? Só precisa analisar esses dois dados. Ó, no mês de janeiro, 4.000 pedidos. No mês de fevereiro, 8.000 pedidos. Dobrou. O salário dele em janeiro foi de 1.650. O salário em fevereiro, 2.050. Isso é diretamente proporcional? E aí, pessoal? O que é diretamente proporcional? Quando uma grandeza aumenta,
3 vezes, a outra também tem que aumentar 3 vezes. Se uma aumenta 5, a outra tem que aumentar 5. Dobrou, dobrou. Então, o número de pedidos era 4.000, passou para 8.000, não dobrou? Foi o dobro de pedidos? Isso não significa que o salário dele também deveria ter dobrado? Então, o salário dele, quando ele fez esses pedidos de 4.000 pedidos, o salário dele foi de 1.650. Então, para ser diretamente proporcional, esse salário tinha que dobrar. Mas ele não dobrou, ele ficou em 2.050. Então, não são diretamente proporcionais. O número de pedidos dobrou, mas o seu salário não dobrou. Tá? Então, não é diretamente proporcional. Aumentou, sim, mas para ser diretamente proporcional tem que ser na mesma proporcionalidade, o mesmo tanto. Então, aqui tem que passar mais de 3.000 reais. Não é isso? Vocês entenderam? Recordaram a proporcionalidade direta? Muito bem. Ah, então, aumentou, sim, cresceu, é verdade, mas não diretamente. Aqui, quando ele fez 15.200 pedidos, em relação ao primeiro, que foi 4.000, ó, quase 4 vezes os pedidos. O salário também deveria ser quase 4 vezes isso aqui. Mas não é. Vocês perceberam? Então, quanto mais pedidos ele atende, ele aumenta o salário, mas não nessa proporção. Correto? Compreenderam? Ele não duplica. Então, a lei de matemática, né, essa lei da função, que eu já falei, lei de matemática, é 0,1 aqui, ou 0,10, vezes, eu coloquei P, pode ser X, mais 250. Eu escrevi o 1.250 primeiro, né? Mas pode ser o contrário. Que relaciona, então, essas grandezas. Aí ele apresenta os cálculos ali nessa página, como a gente já fez aqui. E aí nós temos um outro problema. Lá na parte de baixo. Portanto, quando os clientes que pagarem a taxa de serviço gastarem R$1.000 em um mês, o salário de Roberto será igual a 1.350. E assim por diante. Tá, no restaurante que Roberto trabalha, um prato feito com arroz, feijão, batata frita, carne, salada, custa R$12,50. Preencha a tabela a seguir com o valor Y arrecadado pelo restaurante com a venda das quantidades X indicadas de pratos comerciais. Então, esse prato comercial. Quando foram vendidos 5 pratos comerciais, quanto é que esse restaurante arrecada? Então, vamos ver isso? Que horas nós temos? 16h36. Quase terminando. Vou colocar aqui do outro lado. Ó, então, nós temos ali. Primeiro, qual é a lei da formação desse problema? Que eu acabei de ler. Um prato custa quanto? R$12,50, não é? Então, se tiver, naquele dia, for vendido somente um prato comercial ali, o restaurante vai arrecadar R$12,50. Portanto, a lei de formação, ó, vamos colocar Y é igual a 12,50x. Tá vendo que essa aqui, ela tem um sinal de mais aqui no meio? Essa daqui já não tem, ó, só tem esse sinal de vezes. Uma grandeza em relação à outra. Isso é em função à outra. E aí, nós temos essa situação particular, que a gente chama de linear, que nós temos aquela da origem. Essa já não é da origem. Então, vamos substituir aqui. Quando esse restaurante
restaurante vender 5 pratos, qual vai ser o valor de Y? Rapidinho. Se um prato custa R$12,50, 5 pratos, quanto é que esse restaurante vai arrecadar? Qual vai ser o valor? Ó, 1, R$12,50. 5. Vamos, pessoal, vamos me ajudar aí. Ninguém? Gente, um prato, R$12,50. 5. Quanto que vai arrecadar? Vocês já foram embora? Tem mais ninguém aí? Ninguém vai participar? Cauã, cadê você? Qual a resposta? 12,50 vezes 5, Cauã. R$62,50. Quando forem 8 pratos, 12,50 vezes 8, vai ser quanto? R$100. Quando for vendidos 12 pratos naquele dia, 12 pratos, cada um custando R$12,50. Qual vai ser o valor arrecadado? Ninguém para participar? R$150. E por fim, se forem vendidos 16, vai ser R$200. Então, 5, R$62,50. 8, 100. É 12, R$150. E, quando forem 16, 200. Isso aqui é diretamente proporcional ou não? Sim ou não? Sim, muito bem, João. Porque à medida que eu, 5 pratos aqui, ou 8, passei para 16, 100, R$200. Então, dobrei o número de vendas de almoços, também dobrou o que eu arrecadei. Tá? Bem, vocês têm uma prova para resolver de matemática, que ela vai estar disponível lá pelas 17 horas. Leiam com atenção. Mudou o e-mail para vocês enviarem. Espero e desejo que vocês não enviem pelo Clipe Escola, mas pelo e-mail que eu coloquei lá. Ele vai ficar só com a turma de vocês, esse e-mail. Então, vai ficar padronizado, organizado. E da mesma forma que eu fiz no mês passado, eu fiz esse mês. Eu coloquei a prova, está em PDF, mas tem um cartão resposta. Então, vocês podem colocar a resposta. Tem questões que vocês têm que desenvolver elas. Tem que resolver. Não é só colocar o resultado. Pode ser feito no cartão resposta, sem problemas. Porque no cartão resposta, quem quiser pode fazer no sistema, porque ele está em ordem. E quem quiser pode imprimir o cartão resposta, fazer à mão, né? Preencher, calcular, tudo certinho. Caneta azul ou preta e digitalizar e me reenviar, tá? Pelo e-mail. Então, penso que não vai ter nenhum problema, tá certo? Alguma pergunta em relação a esse conteúdo explicado hoje? Vocês têm exercícios, vocês têm uma prova, obviamente, para fazer. Em primeiro lugar é a prova. Vocês têm tempo para entregar essa prova. Está lá nas orientações, lá no Clipe Escola, tudo certinho. Mas, quem puder, comece a resolver página 38 e 39, tá? Tem também a página 41 já, porque eu já expliquei graficamente, 41 e 42. Mas, comece a resolver.
Nós não terminamos bem de resolver na página 37, né? Falta 37, o resto a gente já fez, mas exercícios de fato, para ver se vocês compreenderam o que eu expliquei hoje, página 38 e 39, tá bom? É isso. Nenhuma pergunta a mais? Aliás, quase ninguém faz perguntas, né? Não, tá bom, imagina, vocês já estão loucos para sair, né, gente?